a maioria das vacinas do mundo demora um tempo para que ela possa ser validada. Então, tem essa parte que é a segurança imediata, que é quando você injeta. Tem a segurança imediata, que é de médio tempo. E a tardia, que é o que isso implicou numa população maior, em termos tardios, em termos de doenças autoimunes, em termos de doenças inflamatórias, num momento em que a pandemia está caindo. Quer seja, qual é a evidência de que a gente verdadeiramente precise vacinar 100% da população no momento em que o número de infecções está diminuindo e a mortalidade também. Aí, 25% das pessoas... Além disso, a gente não tem o tempo necessário para testar a vacina. Então, nós não temos... A doença está caindo, o número de pessoas infectadas, o número de mortalidade, de letalidade, de morte, e a gente não testou a vacina a tempo suficiente. Exatamente. E, além disso, nós não temos nem a segurança imediata e tardia, né, que é isso que eu estou tentando explicar, e nem a eficácia. Quer seja, você não sabe se ela é eficaz para verdadeiramente dar a imunidade para as pessoas ao que ela se propõe. Então, aquilo que ela se propõe ainda não foi alcançado e depois a gente tem que saber se isso é algo que se concretiza. Enfim, a gente não tem nenhuma razão para tomar vacina agora. E não tem razão para exigir que o governo pague por algo que ainda está em desenvolvimento. Normalmente, o ônus do desenvolvimento é da indústria que está desenvolvendo o produto. No momento em que ela já tem tudo certo, ela vai conseguir colocar e aí ela retorna o investimento dela, não é? Agora, não é hora de entrar em todas as etapas de desenvolvimento de um determinado produto. Isso foi feito com relação à vacina da AstraZeneca, que ali é uma participação no desenvolvimento. É um consórcio, né? É um consórcio. Na relação com outras vacinas que o Brasil precisaria adquirir no futuro, você não pode já dizer, olha, é tal que você tem que adquirir, porque tem mais de 150 vacinas em andamento no mundo. Outras estão sendo testadas, tem até uma brasileira que é com proteínas do vírus, mas aí já não tem o vírus, já não tem novos vírus entrando no sangue, não é? Mas vai ser eficiente? Essas proteínas, elas vão conseguir induzir uma resposta imune suficiente? Entende? Então, aí já é uma outra etapa. Mas, além disso, você exigir, por exemplo, numa ação no Supremo Tribunal Federal, primeiro que dê autonomia para os estados e prefeituras resolverem algo que é muito crítico para a segurança nacional. Em segundo lugar, que a gente tenha ainda a obrigatoriedade já de uma compra estipulada por uma determinada companhia. É uma coisa mais delicada ainda, porque nós temos aí várias em andamento. E ainda sem termos todos os dados com relação a todos os estudos pré-clínicos que são feitos, a toda a questão da evidência de eficácia. Então, eu fico muito nessa questão da eficácia, que eu acho que vai ser o gold standard, né? Que vai ser o dado que vai realmente dar... diferencial, né? Exatamente, que vai dizer, olha, vale a pena? E ainda, quando vierem as situações, é melhor, eventualmente, administrar a pandemia, trazê-la para outros patamares, e nós vamos ter que lidar com essa busca de correlação entre a clínica, a imunidade de rebanho, etc. Né? A senhora concorda com a posição de alguns médicos que dizem que hoje a gente pode afirmar que temos tratamento? Bom, eu estaria me desdizendo, né, ao longo de toda a vida de
pesquisa e de trabalho se eu não dissesse que nós temos evidências já bastante robustas de que o tratamento precoce ele é eficiente e que o melhor momento de você tratar é quando você começa a ter os primeiros sintomas. Nos primeiros dias. Exatamente. É. E aí, querida, com tudo isso, o que a gente percebe? Que não é só uma questão política, é uma questão econômica muito séria. É uma questão econômica com relação ao custo do desenvolvimento de todos esses produtos, né? Ao custo que a gente tem como humanidade a possibilidade de absorver em termos de tratamentos e de disponibilização dos recursos, né? Então, por exemplo, agora não houve ainda uma autorização da Anvisa. O que houve na compra dos 6 milhões de frascos é que houve uma autorização para que houvesse a importação dos insumos para se fazer os frascos. Mas isso não é uma autorização para que se aplique a medicação nas pessoas. Então, isso também tem que ser feita uma discriminação bastante importante com relação a esse dado, né? Eu acho que está faltando também, não sei, eu vou tentar ser delicada, vou dizer que eu não sei se é por falta de conhecimento, se é de má fé, mas o fato é que a vacina não está liberada, a vacina não está pronta, isso são fatos, não é? Exato. São fatos. Exato. Lidando São fatos concretos. Concretos. Não existe segurança imediata e tardia para nós sabermos, mesmo nos casos de algumas vacinas, por exemplo, como a da Janssen, foi suspensa porque havia um quadro ainda pouco conhecido em relação ao caso do paciente que foi submetido ao tratamento, e ainda, em termos de todas as outras vacinas, nós não temos a eficácia. Então, no princípio da precaução, que você deve ter um cuidado maior quando se vai introduzir uma tecnologia nova ou um tratamento novo para uma população muito grande, porque nessa população você tem pessoas grávidas. Outra coisa, crianças, nenhuma foi submetida a nenhum experimento. Como é que a gente vai vacinar crianças? Não é? Nenhuma foi submetida em nenhuma categoria dessas vacinas. Aí, os idosos com doenças, a gente também não pode exigir. E tem pessoas que não sabem que são doentes, que têm um problema hepático, um problema renal, ou de imunidade, que elas não sabem, que elas desconhecem. Então, quando a gente vai para um tratamento em larga escala, você pega uma população com múltiplas situações prévias. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!